Graças a Deus, mais uma noite extraordinária na presença do Senhor. Olha o tema dessa noite: conhecendo o mundo. Não pense que eu vou pegar uma mensagem da Páscoa, que eu não vou pregar nada de Páscoa aqui. Eu vou ensinar você a conhecer o mundo espiritual. Tem muita gente perdendo batalha por não conhecer o mundo espiritual. Fomos na Argentina, passamos 4 dias lá, e durante esses 4 dias nós tivemos 4 motoristas. Todo dia mudava. O primeiro foi maravilha. Por mais que ele falasse espanhol, a gente entendia tudo. O cara era sorridente, o cara era feliz, o cara era alegre. Passava e transmitia alegria. Já o segundo foi péssimo. Era um homem triste, amargurado. Não passava alegria, nem sequer falava. Deu tanto medo que eu botei no Waze o caminho para ver se ele estava certo. Para completar, ele errou o caminho 3 vezes. E eu disse: rapaz, o que está passando na vida desse cara? Mas com muita paz interior e confiante em Deus, a gente seguiu o destino. Chegamos lá. Reclamamos na agência e no outro dia mandaram um outro motorista. Seria uma mulher, mas foi um homem. E esse cara também era muito alegre, gente, muito alegre. Falava portunhol, né? Portunhol, não é isso? Dava parecido com português. Eu disse: se eu ficar uma semana aqui, eu saio daqui falando portunhol. Até porque eu quero até saudar você. Buenas noites, hein? E aí, esse cara foi muito bacana, muito legal, que a viagem foi extraordinária. Um passeio feliz, batia papo, contava história, sorria, falava das plantas, mostrava os lugares, falava da plantação de alho, da plantação de uva, das árvores, tudo ele falava. O cara tinha uma história para tudo. Até parar nas águas que rejuvenescem, ele parou e disse que era água quente. Ele só mentiu aí, que a água era fria como quer. Quase a mão congela. Gabriel foi logo lá depressa para pegar na água, água quente. Eu digo, quando vai ver era gelada. E aí, mas foi muito, muito bom. Acho que foi o dia melhor da viagem. Na hora de ir embora para o aeroporto, gente, mandaram outro motorista. E o cara também a mesma coisa do que o segundo, mas em um outro morro. O cara pega o carro e aí está vindo um ciclista na hora. E o ciclista diz: eu vou passar. Mas parecia que ele estava olhando para o cara e não viu a situação. E eu aqui no celular, mexendo, eu disse: rapaz, esse cara vai bater, vai matar esse ciclista. E eu disse: amigo. E aí ele não viu a situação, mas ele foi um pouquinho, diminuiu a velocidade quando eu fiz amigo. E aí o ciclista tocou no para-choque e ele ainda achava que ele estava certo. Aí depois ele pediu desculpa, mas xingou o cara todo que estava na bicicleta. Aí eu e a esposa, a gente ficou observando assim, como é difícil você andar com pessoas que são para baixo, sofridas, e vivem uma vida totalmente infeliz, insatisfeita, insegura. Vocês já chegaram em ambientes e as pessoas te tratarem mal, não já chegaram? E você tão sorridente, tão alegre, dando um bom dia, e a pessoa nem bom dia te dá, já lhe trata mal. Na imigração tinha uma mulher também, que a mulher estava invocada com todo mundo. Quase invoca com minha esposa, disse: fique quieta aqui, pelo amor de Deus, senão eu vou meter a pulseira de prata em você, viu? E se botar a pulseira de prata aqui, já era. Para soltar, a gente tem que aprender o espanhol no mínimo uma semana. E aí você vai vendo isso. E você vê que isso tudo, gente, não é natural. Pode até ser natural, mas não é natural. Existem influências malignas no nosso meio, que a gente precisa conhecer esse tipo de influência. Entenda que quando o demônio desceu, o anjo chamado Lúcifer, ele trouxe a terça parte dos anjos com ele.
Então deixa logo eu abrir o seu entendimento aqui para eu começar a ministrar. Não pense que a vida é normal. Tudo pode ser espiritual, pessoal, mas nada é natural. Nada é natural. Ou é você mesmo, ou é a sua natureza ruim, ou é o demônio te influenciando ou tomando posse de você. No meu livro eu tenho escrito sobre isso, que nem tudo é demônio. Às vezes pode ser demônio, pode não ser e pode parecer ser. E isso é certo. Só que a gente precisa ter discernimento espiritual para saber se é ou se não é. Eu quero logo que você abra sua Bíblia, por favor, no livro de Lucas, capítulo 11, versículo 14, 16 ao 16. E deixa aberta se você trouxe ela. Lucas, capítulo 11, versículo 14 e 16. Eu preciso que vocês tenham ciência do que é o mundo espiritual. Tanto vocês estão nos assistindo e você que está aqui hoje. Você precisa ter ciência do que é o mundo espiritual. Nós não somos crentes de fachada para servir somente a Jesus e adorar a Ele, e vir para o culto e levantar as mãos para o céu e louvar, e bendizer, e se alegrar, e sair daqui sorridentes. E chega lá fora, a nossa vida continua a mesma. A gente continua perdendo coisas. A gente continua sendo infeliz lá fora. Parece que a alegria só bate aqui dentro. Mas lá fora, tem muita gente perdendo. Tem muita gente sofrendo. Tem muita gente padecendo. Tem muita gente que não sabe o que é viver uma vida plena, espiritualmente falando. E eu quero te ensinar nessa noite. Você precisa entender isso. Eu vim no aeroporto escrevendo essa mensagem, dei continuidade hoje e terminei ela hoje. Eu gravei vários pontos aqui que vai com certeza falar com a gente nessa noite. Eu acredito que você vai sair daqui hoje fortemente armada e cheia de conhecimento para nunca mais ser enganada e achar que as coisas são naturais. Não é natural. Levante a sua mão e diga: abrindo o meu entendimento para o mundo espiritual. Lucas capítulo 14, versículo 11, vamos ler assim a palavra do Senhor? Ou versículo 14, desculpe, Lucas 11, versículo 14. Jesus estava expulsando um demônio que era o quê? Quem era mudo? Quem era mudo? Não, presta atenção, vamos ler de novo. Venha. Jesus estava expulsando um demônio que era... Quem era mudo? O demônio. O demônio era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo... Se o demônio era mudo, a pessoa era muda? Não. Ela não era para ser muda. Mas ela só fala quando o demônio mudo. Então ela ficou esses anos todos sendo muda, porque existia um demônio nela que era mudo. Presta atenção nisso. E a multidão ficou Sempre a multidão se admira, né? Admiração não muda ninguém, tá? Contudo, alguns deles disseram: é por Beelzebu. Olha como é a admiração. Você está vendo que a admiração não muda ninguém? Eu não posso só me admirar. Eu tenho que estar disposto a mudar. O príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Outros, para pô-lo à prova, pediram-lhe um sinal do céu. Depois a gente vai ler o restante. Presta atenção, gente. Por favor, eu queria que você pegasse o seu bloquinho de nota, ou uma canetinha, ou um lápis, que seja, para anotar isso aqui. Entenda o seguinte: tudo que você anota, você não vai esquecer. Porque você vai pegar o seu bloquinho de notas ali e vai relembrar. Mas por mais que você tenha uma memória grande, que muita gente tem memória boa, eu tinha essa memória boa, eu tenho essa memória boa, só que hoje eu aprendi a não forçar mais ela. Depois de ter 2 AVC, eu não quero saber de forçar mais minha mente para nada. O mundo se acaba e eu estou bem. O mundo exploda e eu estou bem, não quero forçar minha mente para nada.
E eu quero tudo anotado. Então, eu sempre vou anotar, para não esquecer nada. Eu anoto despesa, anoto o que eu compro, o que eu gasto, anoto tudo. Tudo em meu está anotado aqui. Se você perguntar qual é a despesa de casa, está tudo anotado aqui. Eu não gravo nada. E a anotação, ela não vai fazer você esquecer, mas uma memória grande, por mais que você tenha uma memória brilhante, ela pode fazer você esquecer. Então, é lícito que você anote. Anote isso, por favor. O texto começou Jesus expulsando um demônio que era mudo, não foi isso? E esse demônio não era a pessoa, era o espírito que estava na pessoa. E esse espírito, ele não falava. Imagine uma pessoa vivendo longos anos da vida dela, sem poder falar, porque ela estava endemoniada, ela tinha um espírito que era mudo nela. Quando Jesus expulsa esse demônio, eu posso fazer uma analogia a isso aqui, uma transferência disso. Existe muita gente que tem uma vida perturbada, como eu falei aqui há pouco. E existem muitas pessoas que são ruins de natureza, miseráveis. Existem pessoas também que elas não conseguem prosperar e nem crescer. E nada muda na vida dela. E eu poderia dizer que isso pode ser demônio. Eu também poderia dizer que às vezes a enfermidade na vida das pessoas pode ser por demônio. Mas não. Eu não tenho como dizer isso e afirmar isso. Até porque existem enfermidades no natural, no físico. E existe também pessoas de natureza ruins, porque elas são ruins de natureza. Mas claro que existem pessoas que são amáveis e queridas. E de repente, de uma hora para outra, essa pessoa fica ruim. O que você pode imaginar? O que fez aquela pessoa mudar? Mas depois ela fica boa de novo. E aí um momento ela fica ruim de novo. E o que a gente pode imaginar? Talvez seja um demônio na vida dela? Ou talvez seja que ela é dessa forma, é bipolar, como alguns dizem aí. Bipolar. Deixa eu falar uma coisa para vocês, gente. Não existe bipolaridade. Eu afirmo isso por pesquisas, por se aprofundar na palavra. Não existe bipolaridade. Ou a pessoa ela é ruim, ou a pessoa é, vamos comigo? Ou a pessoa é ruim, ou a pessoa é. Só que existe igrejas que são infantis. E por elas serem infantis, elas vão dizer que tudo é demônio. Como existem igrejas também que acham que o demônio já é derrotado e ele não tem mais força sobre ninguém e ensina que nada é demônio. Mas biblicamente, a igreja madura, a igreja experiente em Cristo Jesus, a igreja madura, ela sabe que pode ser demônio às vezes na vida da pessoa. E é por isso que nós temos que estar atento para discernir se é demônio ou se não é demônio. Pastor, você vai falar de demônio, você está com medo? Porque eu não estou botando medo em você de jeito nenhum. Eu preciso que você entenda e conheça quem é o demônio. Olha que eu passei anos da minha vida estudando sobre esse desgraçado. Porque eu era derrotado, porque eu não sabia vencer ele. A partir do momento que eu comecei a aprender como ele age, como ele atua, como ele opera, foi aí que eu comecei a vigiar mais do que orar. Jesus sempre ensinou que a gente precisa vigiar e se orar viesse na frente, a vigilância viria depois. Mas ele ensinou vigiar e para que não caias em tentação. Hoje vai ser um ensino. Então,
Se eu tenho uma igreja que é equilibrada, eu entendo o seguinte, que seria natural aquele homem que está ali falar, mas ele não fala. Seria natural algumas pessoas prosperarem, mas algumas pessoas às vezes não prosperam. Também seria natural você ver os casamentos sendo maravilhosos, mas às vezes os casamentos não dão certo. Seria natural uma empresa ela crescer, mas às vezes a empresa não dá certo. E eu preciso saber se tem demônio ali, ou se não tem demônio nenhum, ou se é eu mesmo que preciso me posicionar para que a minha vida passe a dar certo. Quando a pastora Gabriele pegou o microfone, ela falou que sobre o amor, ela não falou sobre o amor? E que se a gente não tiver amor, nós somos egoístas. Mas o mandamento de Jesus se cumpre como? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se a gente não ama o próximo como a nós mesmos, a gente nunca vai se colocar no lugar do próximo. Então, se a gente não cumpre esse mandamento, a gente está cumprindo os mandamentos? Não. É simples, gente, é simples. Servir a Jesus não tem dificuldade nenhuma. Basta eu querer, basta eu me posicionar, e basta eu dizer, a partir de hoje a minha vida vai ser totalmente pautada no que está escrito na palavra. Não é para eu ser imaturo e dizer que tudo é demônio. Não é para eu ser uma pessoa que é cética e dizer que nada é demônio. Mas eu preciso entender que a minha vida, ela não pode ser isenta ou inalcançável. E o demônio não pode me pegar. Claro que pode. Claro que o demônio pode pegar você. Claro que o demônio pode influenciar você. Claro, por que pastor está dizendo isso? Porque, gente, estamos vivendo ataques espirituais 24 horas na nossa vida. A batalha é totalmente travada. Não existe essa vida fácil. Não existe essa vida do mundo de Alice, de País das Maravilhas. Não existe essa vida plantada que a gente sonha, que a gente imagina. Não existe. Como vai existir essa vida? Eu vou te ensinar. Quando você vencer esse miserável desse capeta, esse infeliz, que o tempo todo ele vai tentar destruir você e acabar com todos os projetos da sua vida. Mas nessa noite o Senhor Jesus se levantou do trono, porque a Páscoa significa a ressurreição. A Páscoa significa que Jesus venceu a cruz. E quando Jesus venceu a cruz, ele não veio para a terra para fazer as minhas obras nem as suas obras. Ele veio para a terra para desfazer todas as obras do diabo. Pelo poder de Jesus e por intermédio de Jesus, nós desfazemos todas as obras do diabo. Mas eu preciso entender como ele age no mundo espiritual. Gente, só perde quem não sabe como ele faz. Já viu um ladrão? Um ladrão para invadir a sua casa, ele vai de vez? Vai. A Bíblia compara o diabo a um ladrão, não é assim? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e o ladrão veio para roubar, matar. Mas o ladrão, ele vem o seguinte, ele vem para a sua casa e ele vai examinar a sua casa, ele vai saber que horas você entra, que horas você sai, quantas pessoas tem dentro de casa, ele examina se tem alarme, se tem cerca elétrica, ele vai ver se tem câmera, sim ou não? Sim ou não? Ele vai olhar tudo, e ele só vai dar o bote na hora. Então não pense que o diabo vai chegar quando você estiver adorando a Deus. Não pense que o diabo vai chegar quando você estiver de joelhinho dobrado. Não pense que o diabo vai chegar quando você estiver jejuando, lendo a Bíblia, sendo um crente fervoroso. Mas quando você parar, quando você descansar, quando você relaxar, quando você achar que tudo vai bem, financeiramente falando, porque às vezes as pessoas acham que o financeiro indo bem
está tudo indo bem. Você está enganado. Financeiro é porque você trabalhou. Não tem nada a ver com o que Deus está se agradando de você. Mas escute, eu não quero nem entrar nisso. Não vou pegar muito pesado aqui. Eu não gosto de pegar pesado com ninguém. Eu sou manso. Existem forças espirituais que atuam sobre os seres humanos desde a queda. Escute isso. E estamos suscetíveis a espíritos malignos. Não tem jeito. Você já viu de uma hora para outra, em sua casa, não sei se já aconteceu com você, cai copo, cai prato, sai barata de tudo quanto é lugar, começa a vir pragas. Você já viu acontecer isso? Do nada. Estava tudo normal. Começou a acontecer confusão dentro do lar, briga, discórdia. Do nada. Seu casamento estava tudo bem, daqui a pouco discórdia, briga, confusão. Não há concordância. Do nada. E aí você acha, é normal. Não vai bem. E aí o que é que você vai fazer? Vai dormir retado, vai dormir retada. Vai dormir com raiva, vai dormir com ódio. Tranca o seu coração e acha que é de boa. Amanhã tudo vai dar certo. E você vai levando. Só que no seu coração, a admiração está acabando. No seu coração, a alegria está se esvaecendo. No seu coração, aquele amor que você tanto tinha, está acabando. Porque a semente que ele vai plantando, não é de vez, é de pouco em pouco. Em pouquinho, o diabo vai trabalhando. E aí você não vai vendo ele de vez. Por que você não vai vendo de vez? Porque você vai achando que é normal uma ova, uma banana para ele. Vamos começar a enxergar ele hoje. Vamos abrir os nossos olhos espirituais hoje. Você nunca mais vai ser cego. Você nunca mais vai ser dominado por mal algum. Você vai enxergar antes de ele chegar, antes de ele encostar em você, você vai ver. Eu estou te vendo, demônio. Você entrou no meu quarto por quê? Entrou na minha cozinha por quê? Entrou na minha casa por quê? Entrou nas minhas finanças por quê? Eu te neutralizo no poder que há no nome de Jesus. Entrou na saúde dos meus filhos por quê? Eu te neutralizo em nome do Senhor Jesus. Entrou na minha saúde por quê? Eu te neutralizo em nome do Senhor Jesus. Não ache que é normal, mas examine tudo. Examine tudo que está acontecendo e veja, por que saiu da normalidade? Por que saiu da paz? Por que saiu de um momento tranquilo? Por que as coisas começaram a desandar? É aí que você tem que examinar. Eu já disse a vocês, eu vou repetir aqui mais uma vez, que o momento que eu mais fico furioso em guerra é quando tudo vai bem. Porque quando tudo vai bem, é aí que eu dobro a vigilância, porque eu sei que é aí que ele vai se levantar com fúria total. Porque se tudo estiver indo bem, gente, não é só Deus te abençoando. É o diabo dizendo, vai relaxar, vai descansar. Ó, viaja. Está tudo lindo. E os olhos abertos. E meu olho não é um pouco pequeno, é grande mesmo. Não tem jeito. Eu arregalo ele para ele assim e disse, agora eu vou te pegar, seu carro. E aí a gente fica ligado, dobrado. E quando você vê esse capítulo de Lucas, você vai, por favor, coloca lá, no versículo 15, você vai ver que as mesmas pessoas que estavam admiradas, estão vivendo ali um momento de desentendimento. Uns pensam que Jesus está expulsando demônio pelo Beelzebu, outros pedem a ele um sim, ou então você vê ali uma incredulidade, sim ou não? Você vê que eles estão vivendo um momento de incredulidade naquela hora. Quando eles estão vivendo esse momento de incredulidade, você vai ver que os pensamentos deles
não estão igualados aos pensamentos de Cristo. Eu ainda vou ministrar, tá? Eu só estou querendo que você entenda. O pensamento da multidão estava diferente do de Jesus. Jesus estava ali libertando uma pessoa de um espírito mudo. Eles, em vez de crerem naquilo que estava vendo, acreditar naquilo que estava vendo, eles começaram a duvidar. Escute isso aqui. Porque tem pessoas, gente, que a gente conversa, a gente orienta, a gente fala, e isso, geralmente, na sua maioria, são pessoas que acham que já estão no nível espiritual avançado, que acham que começaram a estudar a Bíblia e já leram a Bíblia toda, acham que já conhecem tudo e não precisa ser ensinado mais por ninguém. Elas deixam de ser ensináveis para ser sábias do seu próprio entendimento. Eu tenho 20 anos de crente. Toda vez que eu paro com um pastor, ou um apóstolo, ou um bispo, ou até um irmão em Cristo, ou um obreiro, qualquer um, eu sempre vou extrair dessa pessoa, se ela tiver conhecimento para me oferecer, tudo que ela tiver de bom. Eu estou ali para aprender. Se falar coisas que eu já sei, ok, a gente vai compartilhar experiências. Mas se falar coisas que eu não sei, eu vou ficar maravilhado, porque eu vou estar ali disposto a aprender. Então, quando você vai vendo aquilo ali, Jesus tem resposta na ponta da língua para esse povo. Ele responde nos versículos à frente, dizendo: por acaso vocês acham que os reinos são divididos? Você já viu demônio expulsar o próprio demônio? Não existe isso. Então as pessoas, às vezes, elas são incrédulas, não porque elas não viram a situação acontecer. Talvez é porque a experiência não foi com elas ainda. Mas eu convido a você a deixar esse negócio de viver a sua própria experiência e começar a aprender com pessoas que já estão vivendo a experiência que um dia você queria viver. Geralmente os nossos filhos, que a gente quer ensinar aos nossos filhos, né, quando eles são já aborrecentes, eles não querem ouvir mais os pais, de jeito nenhum. Eles acham que já sabe tudo. E lá em casa é assim, quando o meu diz que sabe tudo, eu deixo quebrar a cara. Vou fazer o quê? Vou dizer não vá? Deixa quebrar a cara. A criança mesmo, quando ela quer botar a mão na tomada, parece que ela não sei, parece que tem um imã com a tomada, que elas querem botar a mão na tomada, querem botar a mão no fogo, querem experimentar de tudo de ruim. Aí você fala, toca fogo, queima. Aí vai lá e bota, vai lá e tenta pegar de novo, e você tira uma vez, você tira duas vezes. Faça diferente, bota o fogo para esquentar a mão, nunca mais pega. Ou deixa tomar um choque, nunca mais mete a mão. Bem rapidinho assim, prega aí para você ver. Acabou. Nunca mais brinca com fogo. Enquanto eu não sabia que o fogo queimava, eu me queimei. Mas minha mãe sempre falou, meu filho, não mexe com fogo. Quem mexe com fogo, se queima. Mas eu tive que viver a experiência de uma queimadura. Então tudo na vida que você não ouve conselho, você vai ter maus resultados. Quando você ouve conselho, você vai evitar muitas coisas ruins na sua vida. E a Bíblia diz que a sabedoria está na multidão de conselhos. Então a gente precisa ouvir conselhos. Precisa estar rodeadas de pessoas que estão acima de nós, para que essas pessoas nos tragam experiências que elas já viveram, para que a gente evite cair no conto do vigário. E o que o diabo quer é que você não viva com ninguém, não conviva com ninguém, não abra seu coração para ninguém, não ouça a experiência de ninguém e ache que você é autossuficiente. A Bíblia diz que no fim dos tempos vai existir pessoas amantes de si mesmo. Vai existir pessoas que não querem ouvir conselhos.
vai existir pessoas que vão se achar que é autossuficiente e elas vão querer se levantar contra pastores, contra líderes, contra um monte de gente. Eu fico olhando que às vezes, até mesmo aqui na igreja, às vezes a gente repreende alguém na igreja, a pessoa fica de mal de você, cara. E aí você fica pensando em casa, será que eu estou errado? Será que eu fui duro demais? Mas não. É a pessoa que não aceita ser repreendida. E está na hora de a gente aceitar a repreensão. Está na hora de a gente aceitar, ser guiados e orientados, porque senão a gente vai sofrer ataques espirituais totalmente terríveis sobre a nossa vida. E quando você vier, que você achar assim, agora eu tenho que ir de qualquer jeito, pedir ajuda a essa pessoa que tentou falar comigo, mas agora, essa pessoa talvez já esteja distante. Essa pessoa talvez não te atenda mais, porque você foi tão rebelde, e essa pessoa não queira te atender mais, não queira falar com você mais. Isso eu estou falando em todo tipo de relacionamento. Isso eu estou falando em vários ambientes, eu não estou falando só de um ambiente igreja. Estou falando em todos os ambientes. Gente, eu vou dar um conselho a vocês. Escutem mais, fale menos. Retenha o que é bom e o que é ruim jogue fora. Não queira mostrar que você sabe nada, porque a sua sabedoria é somente para você. Não é válida para os outros. E se você tiver experiência suficiente, você vai aconselhar, mas você vai aconselhar com amor, com carinho. Você vai falar aquilo que a pessoa precisa ouvir. Se ela gostar, gostou. Se ela não gostar, você fez a sua parte. Então, eu não quero ser um cara exagerado e dizer assim para mim, do lado, nada é demônio, de outro lado, tudo é demônio. Não, eu quero ser um cara que tem uma visão aberta e a mentalidade transformada pelo poder de Cristo, pela palavra de Jesus. Eu quero ser um cara que conheço a verdade e a verdade vai me libertar, porque primeiro eu preciso ser livre, eu preciso ser liberto, para depois libertar outras pessoas. Não existe eu libertar alguém, eu curar alguém, eu fazer algo por alguém, se eu não for curado, se eu não for liberto, se eu não estiver vivendo aquilo que a pessoa ainda não está vivendo. Eu fico olhando, às vezes, tem tanta gente que está se levantando aí dizendo que é pregador, que é uma pessoa que Deus levantou, e a pessoa às vezes não sabe fazer um ó com um copo, e ainda bota a carga sobre Deus, dizendo foi Deus que me chamou, foi Deus que me levantou. Deus pode até ter chamado, Deus pode até ter levantado, mas se aprofunda mais, mergulha mais, vai conhecendo tudo que você precisa conhecer, para quando você for exercer a função, você já exerce a função preparado. Não é porque Deus chamou, Deus escolheu do ventre, que a gente não tem que se preparar, gente. Eu acredito que Deus levantou todo mundo que está aqui nessa igreja, mas eu só consigo de fato ver que você está de pé quando você está pronto. Enquanto isso, não tem como ficar de pé. Você entendeu? Quem já leu a Bíblia toda aqui, levante a mão. Você vê 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. Diante da quantidade de gente aqui, 5 pessoas leram a Bíblia toda. Quem está mais propício a estar pronto? As 5 pessoas que leram ou as que não leram? Hã? Você está entendendo porque você não está pronto ainda? Está entendendo ou não? Você só vai ficar pronto quando você mergulhar. Você só vai ficar pronto quando você se aprofundar. Ah, pastor, mas eu ouço pregação. Não funciona. Até te ajuda, mas não te apronta. Ah, pastor, mas tem agora o site GPT, que dá para fazer mensagem. Aí, meu irmão. Aí você vai ser uma lata vazia. Você vai chegar aqui, vai pregar, mas sem unção nenhuma. Vai até falar bonito, mas não vai funcionar na vida de ninguém.
Porque a palavra de Deus, ela só transforma por intermédio do poder do Evangelho. E Paulo dizia, eu não prego palavras com palavras, eu não prego a palavra com a palavra persuasiva. Eu não prego o Evangelho de palavras persuasivas, eu prego o Evangelho de poder de Deus. Porque ele pregava pelo Espírito, ele não pregava por ele. A diferença, gente, é de a gente entender que tudo quem faz é o Espírito Santo. Eu queria que você levantasse suas mãos agora, repetisse comigo, Senhor, abre os meus olhos espirituais e me permita discernir o que são demônios e o que não são. Vire a página, por favor, quem está com a Bíblia, bota ali em Lucas 13, versículo 11, 13 e 11, rapidinho, e eu vou acelerar agora que eu vou começar a pregar, vai, 13 e 11. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha. Quem mantinha a mulher doente? Quem mantinha? O espírito. A fonte, gente, não era física. A fonte não era emocional. A fonte que mantinha aquela mulher ali, doente, era o quê? Espiritual. Escuta isso. O que nós precisamos discernir nesse dia, esses últimos dias da nossa vida aqui, é de onde vem a fonte. De onde sai essa doença? Eu sei que às vezes as pessoas falam assim, poxa, eu não preciso entender nada, porque Deus é bom, Deus é isso, Deus é aquilo. Tá bom, mas isso é mentira que você implanta na sua cabeça para você aceitar o que você está vivendo, sim ou não? Porque todo mundo quer saber, quer ou não quer? Então para de implantar mentira na sua cabeça, que você está sendo hipócrita com você mesmo. Você quer saber onde é a raiz, você quer saber onde é a fonte, mas às vezes você não quer se aprofundar porque você quer passar a mão na sua cabeça. É passar o sabão. Para não se ferir espiritual ou emocionalmente, às vezes a gente diz assim, deixa para lá, é ou não é? Mas no fundo está ferido. Tá ou não está, gente? Vamos ser sinceros. Então, quando você pensa assim, o meu negócio não funciona, de onde é a fonte? Por que o meu negócio não está funcionando? Se o meu casamento não está indo bem, por que não está indo bem? Se eu estou doente, por que eu estou doente? Eu vivi um momento da minha vida que 6 meses eu fiquei com minha coluna desmontando. E eu sabia que era espiritual. Mas eu só não sabia por onde começou. Quando eu entendi onde começou, na mesma hora eu fui para o monte, subi o monte e rasguei o verbo com Jesus. Senhor, eu errei aqui, e agora? E aí o Senhor veio para mim e na mesma hora Ele falou, eu te disse para você não fazer isso. Eu te falei que você não tinha condições de ser mais misericordioso do que eu. Você está querendo carregar o fardo que eu não botei para você para carregar? Eu carregava as pessoas nas minhas costas. Você sabe por que eu me tornei esse pastorzinho? Muito reto, muito verdadeiro, muito direto. Porque antigamente eu era reto, era direto, era verdadeiro, mas eu ainda carregava as pessoas nas minhas costas. Hoje eu tenho um ensino para você. Eu tenho direção para você. Eu tenho uma palavra para você. Mas eu não posso carregar você nas costas, porque é necessário que você tome a sua cruz e siga-me. A cruz é sua. Eu não posso pegar o peso da sua cruz e botar nas minhas costas. E por eu fazer isso, por eu pegar os pesos das pessoas e colocar nas minhas costas, a minha coluna estava desmontando. E aí Jesus me curou. E quando Jesus me curou e disse, a partir de hoje, vá e pregue somente. Não carregue peso. Eu não faço isso porque eu não quero, porque a minha vontade às vezes é carregar peso. Estou falando sério. Tem horas que as pessoas me contam as coisas, que eu vou passar às vezes a noite ali orando por essa pessoa. Deus, visita, Pai. O Senhor, ela é tão frágil, ela é tão sensível. Vai lá, meu Deus, faz alguma coisa, Pai, não deixa isso não. Eu não estou pegando para mim não, Senhor. Eu estou deixando para o Senhor, mas eu só estou te pedindo pela tua infinita misericórdia. Vai lá. Visita essa pessoa. E ali eu deixo. E sem querer e querendo,
sem querer e querendo, sem querer e querendo, aí eu consigo me controlar e dizer, tá bom, Senhor, não vou botar a mão. Quando você vê que o espírito mantinha a pessoa doente, e havia quantos anos? 18 anos, e ela andava encurvada de forma alguma podia endireitar-se. Ela só endireita, ela só anda normal, quando Jesus faz o quê? Olha o versículo 12. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse, mulher, você está livre dessa doença. Quem era a doença? O espírito. Existem doenças espirituais, sim ou não? Existem espíritos que fazem as pessoas deixarem de falar, sim ou não? Está na Bíblia. Então existem demônios que podem atuar na nossa vida para destruir a nossa vida, sim ou não? Sim. Então está na hora de você virar mesmo uma guerreira e um guerreiro. Está na hora de a gente virar mesmo a chave da nossa vida espiritual e dizer, olha, a partir de hoje eu não vou brincar de ser crente. Eu não vou ser aquele crente que fica ali no Netflix mudando de série, outra série, outra série. Eu vou até assistir a série, mas eu vou desligar e vou ter um momento de oração. Eu vou ter um momento de devocional, vou ter um momento de leitura bíblica. Eu vou conhecer, eu não vou esperar as pessoas falarem para mim. Eu vou conhecer, eu vou estudar, eu vou me aprofundar. Eu preciso viver isso. Abre comigo, por favor, em Mateus capítulo 17. Versículo 15, filho. Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem convulsão e está sofrendo. Muitas vezes cai no fogo ou na... Olha o que essa criança está vivendo. Ele tem convulsões, está sofrendo muito, e muitas vezes cai no fogo ou na... Olha o versículo 16. Eu trouxe os teus discípulos, mas eles não puderam... Em outras versões tem expulsá-lo. Não sei se você consegue botar aí, na outra aí, filho, por favor. NLTH, coloca lá. Eu trouxe para os seus discípulos a fim de que eles curassem, mas eles não conseguiram. Não tem problema não, pode deixar a cura mesmo. Verso 17. Jesus respondeu, gente má e sem fé. Um coração sujo, um coração má, não vai expulsar o demônio nem dela mesma, quanto mais dos outros. Você está entendendo, gente? Por que às vezes as pessoas não mudam? Por causa do coração. Gente má e sem fé. O que é a fé? É a crença. É o fim e fundamento das coisas que não se viram, mas que creram, sim ou não? E sem fé é o que? A pessoa incrédula, que não acredita que aquilo possa ser o quê? Demônio. Além do coração ruim, ela também não acredita que aquilo pode ser um demônio, um espírito. Até quando ficarei com vocês? Até quando terei que aguentá-los? Traga o menino aqui. Então deu uma ordem. O demônio, quem saiu? E no mesmo instante o menino ficou. Eu estou te provando, na Bíblia, que o demônio, ele atuava antigamente, no princípio, ele atuou no jardim do Éden, ele atuou fora do Éden, ele atuou até mesmo com a presença de Jesus. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor, em Mateus capítulo 4, pegou Jesus e levou para o deserto para ser tentado pelo diabo. Ele atuava no povo e Jesus estava ali o tempo todo expulsando demônio. E ele continua atuando. Ele continua atuando hoje. Pastor, realmente o senhor está querendo manter medo em mim? Não, gente.
Eu estou querendo esclarecer a sua mente, pelo amor de Deus. Está na hora de você fazer uma metamorfose em você. Está na hora de você sair do casulo e começar a voar no mundo espiritual. E você só vai voar no mundo espiritual se você entender que as influências do mal estão o tempo todo tentando te paralisar, tentando fazer dar errado as coisas na sua vida, tentando destruir tudo aquilo que você construiu com suas próprias mãos, com seus projetos, com seus sonhos, e tentando acabar com tudo aquilo que você mais ama. E você, escuta para mim, você, até quando vai ficar paralisada e paralisado? Até quando vocês vão ficar de braço cruzado? Até quando vocês vão achar que ele até descruzou o braço? Até quando vocês vão achar que tudo é normal? Até quando vocês vão achar que as coisas é normal que aconteça? Até quando, gente? De forma alguma. Eu não vou morrer carregando esse peso sem te orientar e dizer a vocês que o mundo espiritual está trabalhando o tempo todo do lado do Senhor para te favorecer, do lado do mal para te desfavorecer, para te destruir, para acabar com você. E aí você escolhe de que lado você quer estar, do neutro, do normal, ou caminha com Cristo, ou caminha com o diabo, ou caminha com ninguém. E eu vou lhe falar isso lá na frente. Diga comigo uma coisa: a incredulidade que você viu ali bloqueia. Repita isso: incredulidade bloqueia. Os discípulos tinham visto tudo que Jesus já tinha feito ali. Lá no versículo 11, no capítulo 11, eles já tinham visto o que? Uma cura de um mudo. Tinha ou não tinha? Já tinham visto curas, já tinham visto milagres, já tinham visto milagre de boda de Canaã, já tinham visto um monte de coisa. Mas agora eles estão vendo que eles não tinham ainda fé. Eles estão vendo que o coração deles estava o quê? Mal. Coração mau não expulsa demônio. Coração mau não vence o espírito imundo. Está na hora de nós sermos transformados e transformarmos o nosso coração para ter bondade. Essa malícia que você aprendeu lá fora, destrua ela da sua vida. Seja puro. Ah, pastor, mas eu tenho que me blindar das pessoas. Deixa quem quiser te ferir. Deixa quem quiser te roubar. Você foi sincero, você foi justo. Tantas pessoas já me roubaram e essas pessoas não estão nem perto de onde eu estou. Não é porque eu quero o mal delas, não, porque eu oro tanto para elas serem abençoadas. Não quero o mal de ninguém. Já perdoei todo mundo, ainda falo com essas pessoas. Mas, infelizmente, quanto mais bate, mais a pessoa cresce, gente. Nós somos iguais a uma massa de bolo. Bate, vai crescendo. Então não se preocupe com isso. Seja sincero, seja fiel, seja reta, seja reto, seja puro. Ah, não, tem que ter malícia. Malícia não funciona. Tem que ser prudente. Prudente como uma serpente e simples como uma pomba. Prudente. Ninguém está obrigando você a fazer nada. As pessoas só vão tentar te destruir. Você cai se você quiser. Sim ou não? Vamos lá? 2 Coríntios capítulo 2, verso 14. Vamos correr agora. 2 Coríntios 2, 14. Graças a Deus que sempre nos conduz triunfamente em Cristo, e por nosso intermédio exala a fragrância do seu conhecimento em todo. Fixa nessa palavra aqui, conhece. Você pode ter conhecimento de matemática, você pode ter conhecimento de história, você pode ter conhecimento de ciência, você pode ter conhecimento de física, de química, do que quiser. Você pode ter conhecimento de tudo. Mas se você não tiver conhecimento da palavra, o demônio lhe pega. Só tem um conhecimento que te liberta, que é: conhecereis a verdade lhe.
Você está entendendo porque até hoje algumas coisas estão dando errada para vocês? Você está entendendo porque às vezes as coisas não se encaixam? O conhecimento precisa ser de quem? Jesus exala. O perfume de Jesus, através da nossa vida, é o conhecimento, gente. Paulo está escrevendo que é o conhecimento que é o nosso perfume. Imagine você chega diante de autoridades e abre a boca com todo o conhecimento para falar de Jesus. E as autoridades baixam a cabeça e aplaudem e diz: que maravilha, que palavra poderosa. Aí imagine você sem conhecimento nenhum e dizendo: Jesus salva, Jesus é bom. Você não pode usar essa imagem, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. E a pessoa diz: sangue de Jesus tem poder, sai daqui, coisa ruim. E você acha que a pessoa está sendo legal com você, está sendo ruim com você. Não, é você que está sendo ruim com você mesmo. Porque você está falando sem conhecimento, gente. Eu já fiz isso. Já fiz muita coisa sem conhecimento. Mas quando eu comecei a conhecer, eu só falava quando era para falar e na hora certa, para dar o bote certo. É igual uma serpente. É bater 7 segundos, a pessoa morrer logo. Não venha para cá não, que você não conhece nada. Você pode até conhecer de história, de ciência, de física, de química, de medicina, de advocacia. Mas de Jesus, vamos para a Bíblia. Você está entendendo? E aí você vence a guerra com poucas palavras. O conhecimento exala. O conhecimento é o perfume. O diabo, ele pega o conhecimento e tenta vencer quem? Jesus. Está escrito. Dá ordem aos teus anjos, ou melhor dizendo, pega estas pedras e transforma em pães. E Jesus diz assim: nem só de pão, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Está escrito: dá ordem aos teus anjos, e eles vão vir te servir. Também está escrito. Parecia que era até uma guerra bíblica. E às vezes a gente vive essa guerra bíblica aqui com gente que não quer mudar, né? Eita, como é bom isso. Mas a Bíblia diz que eu posso isso. E a Bíblia diz que eu não posso aquilo. Pastor, eu posso. Mas se a Bíblia está dizendo, para que você perguntar, pastor? Para querer que massageie o seu ego. Aí o pastor vem, mas a Bíblia também diz. Aí você perguntou a pessoa errada. Que a gente precisa perdoar 70 vezes 7. A Bíblia também diz, quando os casaizinhos estão brigados, que a gente precisa amar como Jesus amou a igreja para os homens. Né? Não perguntam ao pastor, que o pastor vai para a Bíblia. Não tem conselho pastoral, tem conselho bíblico, escola dominical, né? Tem conselho biblical? Existe isso? Como é? Me ajude aí, bíblico. Não, eu quero aumentar, pô. Bíblico eu sei. Eu quero falar outra coisa difícil, mas não consegui. Me ajuda, ninguém me ajuda. Vamos voltar para Lucas 11:24 agora e vou finalizar. Olha, tudo isso que eu preguei para resumir aqui, gente. Nisso aqui. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares o quê? Áridos, procurando descanso. Como não encontra, diz: olha o que o miserável faz. Voltarei para onde? Para a casa de onde saí. Bota o 25 aí, filho. Ao chegar, encontra a casa o quê? Varrida e em ordem. Escute aqui, antes de eu ir para o outro. Ele vai passear por outros lugares, tentando achar alguém para ele entrar, ele invadir. Ele não acha, ele vai voltar para a casa que ele saiu. Só que quando ele chega, Jesus está dizendo assim: a casa está o quê? Varrida e em ordem. Eu não estou falando da sua casa, do seu endereço, por favor, tá?
Mas se tiver também, sem estar varrida, se está em ordem, demônio gosta de sujeira. Então já começa a organizar seu lar, pelo amor de Deus. Mas ela está falando da nossa casa. Uma vez liberto, sempre liberto? Não existe isso. Uma vez liberto, nossa casa tem que estar o quê? Varrida e em ordem. Porque uma hora ou outra ele vai tentar voltar para tentar destruir a gente. E é nessa hora que a nossa casa tem que estar o quê? Vamos repetir? Varrida e em ordem. Porque a nossa casa tendo varrida em ordem, é bloqueio para ele. Olha o que diz a Bíblia. Então vai e traz outros. O desgramado não desiste. Ele vê sua casa varrida em ordem. Ele vai e traz o quê? Outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando passam a viver ali, tornando o estado final daquele homem pior do que o primeiro. Você está entendendo porque a sua casa tem que estar varrida em ordem? Ele vai chamar, meu irmão, reforço. Ele não brinca, ele chama reforço. Nós precisamos crescer no mundo espiritual. E nós só vamos crescer no mundo espiritual se a gente buscar de Deus o que? O conhecimento. Nós só vamos crescer se a gente andar na luz. E se a gente andar na luz, nós vamos precisar cumprir o que? A palavra de Deus. Porque a luz é o quê? É o quê? A luz é o quê? A luz é o quê, bispo? Hã? Luz que ilumina o caminho, me ajuda a viver. Essa luz. Aí você sabe, né? Ou você não sabe? Mas não é Jesus. É o Jesus? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu. E luz, quem é lâmpada e quem é luz? A palavra. É a palavra. É a palavra. E a palavra é o que? É o livro sagrado que ele deixou para a gente conhecer ele. E conhecer também o nosso adversário. Como ele age, como ele faz. Como ele tenta nos destruir. Está na hora, gente, de a gente parar de dizer que é normal. E começar a entender que o mundo espiritual funciona de fato. Começar a compreender que se as coisas não estão indo bem, você tem que fazer uma exegese na sua cabeça, um exame na sua cabeça, se autoexaminar e começar a analisar por que não vai bem, por que não está dando certo, por que estava bem e agora não está, o que está acontecendo, por que aconteceu essa enfermidade do dia para a noite, por que surgiu isso aqui, o que está acontecendo, será que é normal, é natural ou é espiritual? E se for natural, pastor, Jesus também cura. E se for espiritual, Jesus expulsa. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós aqui oramos, nós aqui ungimos pessoas, nós aqui impomos as mãos sobre as pessoas em nome de Jesus Cristo e vemos o operar. Mas esse versículo aqui está nos ensinando o seguinte, que lá fora, não é aqui, são outros ares. Lá fora ou em sua casa, não é esse ambiente que foi criado para libertar, para expulsar, para curar, para abençoar. Esse ambiente foi criado. Lá fora são outros ares. E é por isso que eu digo, eu sei que você vem para cá, você adora Jesus, você clama a Ele, você levanta as mãos para o céu, você faz tudo, você faz um culto maravilhoso. Mas quando você sai, aí que é o importante. Sua vida vai mudar ou sua vida vai continuar a mesma? Hoje eu quero trazer essa mensagem de reflexão.
sentimentos e emoções, atitudes e palavra. Há muito lixo emocional que a gente precisa arrancar da nossa vida. Há muita coisa que a gente precisa tirar daqui de dentro. Há muita coisa que a gente precisa se esvaziar. E a gente vai observar se isso é demônio, se isso é a gente mesmo, ou é falta de conhecimento. Eu sei que a Bíblia fala que o Senhor vela por aqueles que não têm conhecimento algum. Deus ainda protege essas pessoas, quem não tem entendimento. Mas agora você tem. Agora está sendo esclarecido para você. Então não adianta você usar essa desculpa e dizer que você é inocente. Agora você não é mais inocente. Você conhece o que está escrito na palavra, porque eu preguei o que está escrito aqui. Eu preguei o que está falando aqui. O demônio, para sair de uma pessoa, por mais que ele saia, ele nunca vai desistir dessa pessoa. Gente, isso é sério. Eu já vi em culto de libertações pessoas serem totalmente libertas aqui, ter legião de demônio em várias igrejas que eu já passei, inclusive em Cruz das Almas. Aqui não teve ninguém ainda que manifestou com legião, mas com alguns demônios. Mas legião de demônio. Pessoas serem libertas. E em outro culto, a pessoa está com mais de uma legião. Como eu já vi também mãe de santo, filha de santo, serem libertas e nunca mais o demônio encostar nelas, porque elas decidiram mudar de vida do dia para a noite. Elas aceitaram Jesus e disse: a partir de hoje eu só vou conhecer quem é Jesus, e largou tudo. A questão é o seguinte: o demônio vai ficar entrando e vai ficar saindo, vai ficar destruindo suas coisas, vai ficar destruindo seus projetos, seus sonhos. Os levitas podem vir para cá, ou você vai se levantar de vez e vai dizer assim: a partir de hoje eu vou mudar de vida, eu vou erguer a minha cabeça, eu vou começar a conhecer a palavra, porque eu não posso ser igual a esse povo que está na Catedral dos Milagres aqui de hoje, que só 5 levantaram a mão que leram a Bíblia toda. E se leram a Bíblia toda, está na hora de reler. Porque não adianta, a Bíblia a gente se renova todo dia, toda hora, a gente precisa estar lendo o tempo todo a palavra de Deus. Eu digo à minha esposa direto, já disse a algumas pessoas: eu posso ficar 1 ano, ou 2 anos, ou 3 anos, sem pisar o pé na igreja. Se não vir para culto nenhum, eu vou continuar sendo a mesma pessoa, gente. Não vou mudar. Não vou desistir de Jesus. Não vou largar Jesus. Eu posso mudar ciclos, posso mudar amizades, posso mudar tudo, mas Jesus, nada. Por quê? Porque a minha convicção que Cristo é real foi por intermédio da Bíblia. Eu li esse livro sagrado todinho para dizer: Jesus não existe. Isso é conto de fada. Isso aqui é coisa de gente doida. E quanto mais eu li, mais eu me convertia. Então não adianta a gente questionar essa palavra. A palavra não tem como ser questionada. A palavra é viva. Você já viu mais de 2000 anos Cristo morreu na cruz, não morreu? E isso está sendo pregado por mais de bilhões de pessoas que ele levantou. Qual a empresa hoje tem bilhões de funcionários? Qual a empresa? Pensa comigo, qual é a empresa que tem bilhões de funcionários? Melhor dizendo, bilhões de funcionários voluntários. Só de Cristo. A maior empresa na terra é a empresa de Jesus Cristo. É ou não é? Eu trabalho voluntário. Eu podia muito bem ficar lá na Argentina e voltar segunda ou terça-feira, mas eu disse: domingo eu estou aqui, segunda nós estamos de novo. Chega de fechar a igreja, não é mais hora de fechar a igreja, é hora de abrir a igreja. É hora de a gente pregar o evangelho, porque o diabo ele não para de ser diabo, mas Jesus também não para de ser Jesus. Jesus não para de ser o Senhor, Jesus não para de operar, Jesus não para de trabalhar, mas está na hora de a gente crer piamente e conhecer Ele de fato, de verdade, para a gente não ser destruído. Hoje, o que eu tenho para você é que você seja livre dessas ciladas que o diabo tem plantado e você tem achado que é normalidade.
livre dessas coisas que estão acontecendo na sua vida, para entristecer você, para destruir a sua esperança, acabar a sua fé, e você achar que está sendo normal. Às vezes eu olho para pessoas aqui, eu vejo, essa pessoa tinha tanta fé, ela dava tanto glória a Deus na igreja, ela tanto levantava a mão, adorava a Deus, mas parece que de um dia para cá ela já não consegue mais adorar com a mesma ênfase de antes. Por quê? Porque não vai bem em casa. Hoje eu quero orar por você, que está assim, vivendo dias bons e dias ruins, e achando que esses dias bons e dias ruins são dias normais, vivendo uma vida de alto e baixo, e achando que sua vida de alto e baixo são dias normais. Claro que nós temos aflição, mas quando a gente perde o ânimo, é sinal que Ele se apresentou, é sinal que Ele chegou, é sinal que Ele se levantou. E hoje eu quero olhar para você hoje, porque se tiver espírito mudo, se tiver espírito de doença, se tiver espírito de envergar você, para colocar você de cabeça abaixo, hoje você vai sair daqui de cabeça erguida, vai sair daqui curada, e vai sair daqui livre, pelo poder do nome de Jesus. Quem acredita, levante a mão, aplaude o Senhor em nome de Jesus.